Gratidão. E o que é espiritualidade? Então, o que é espiritualidade? Espiritualidade é um nível de consciência, ou seja, o quanto estamos de fato vivendo a espiritualidade, quanto de profundidade a nossa vida, aquilo que estamos vivendo, está em concordância com o nosso espírito. Então, o quanto de percepção nós temos sobre a realidade de que somos um ser espiritual fazendo uma experiência física nessa humanidade. O quanto estamos conscientes disso. Então, isso é espiritualidade. É um nível de consciência. É quando alcançamos um nível de consciência onde passamos pela experiência do espírito sobre a matéria. Então, enquanto achamos que, eu acho que, eu tenho uma experiência de final de semana, que eu vou orar, que eu vou fazer as minhas práticas, então isso ainda não é espiritualidade, isso é uma busca. Isso é um ser que está num nível ainda mental, intelectual, que está buscando fora o que é o espírito, que é a espiritualidade. Então, a espiritualidade não está sendo vivida, não está sendo integrada, não está sendo internalizada, não está sendo encarnada. Porque para o espírito encarnar na matéria, a matéria precisa aceitar, precisa se render, precisa compreender o que está sendo solicitado. Então, quando nós temos determinadas experiências que a gente chama de espirituais, significa que estamos entrando em contato com o espírito. Então, o espírito está nos trazendo essas experiências. Então, isso significa que estamos em algum nível sendo tocados, em algum nível da nossa consciência, para despertarmos para a realidade da vida. Então, o que é espiritualidade para um ser, pode não ser a mesma coisa que é para o outro. Então, um ser precisa de milhares de coisas para perceber a espiritualidade, enquanto o outro, não. O outro, no seu dia a dia, está vivendo a encarnação do espírito sobre a matéria. Então, está vivendo conforme a ordem superior dele, conforme o seu espírito coordena, conforme a organização interna e profunda do nível de consciência. Porque o nível de consciência, ao sentir a espiritualidade, perceber que aquilo que fizemos ou estamos fazendo não veio da nossa mente física, não veio dos nossos corpos físicos, não é uma mera repetições de experiências, porque em algum momento fomos recompensados por aquela experiência, a gente continua repetindo, porque isso é a mente, é o ego. Então, quando a gente cessa isso, cessa esse mecanismo de repetição da mente, do ego, etc., que busca recompensas externas, aí sim a espiritualidade vai poder começar a ser aflorada e vivida. Porque tudo que vem na nossa vida vem através da espiritualidade. Então, quando a gente está fazendo essas repetições, ou está buscando algo no mundo material, a gente está impedindo o processo, impedindo que a consciência se eleve. Por isso que a gente fala, como é que a consciência vai se elevar se eu continuo confirmando o nível da mente física, o nível do ego, o nível da personalidade. Então, a espiritualidade, como conceito, ou um ser vai viver aquela espiritualidade como um conceito, como uma teoria, como algo distante dele. E vai acreditar que precisa fazer muitas coisas para chegar na verdadeira espiritualidade. Porque, no fim, o próprio comportamento está impedindo o espírito de se projetar na matéria. Porque nós somos uma projeção, um reflexo da nossa mônada. Então, a mônada encarna, manifesta esse corpo físico para fazer a experiência.
Então, quando a gente começa o nosso despertar a partir da alma, né, inicialmente, já entramos num nível de espiritualidade, num nível de consciência de espiritualidade. Mas ainda não é suficiente para percebermos ou termos experiências mais profundas que confirmem para a nossa matéria física, que a gente perceba e viva o nível realmente de consciência espiritual. Então, o nível de consciência físico ou humano, da evolução humana, não é o nível espiritual. Por quê? Porque essa humanidade viveu à margem da espiritualidade. Ela viveu fora da espiritualidade. Ela começou a viver como um ser físico. Então, ela negou a espiritualidade. Então, a energia espiritual, que não está presente no ser, no determinado ser, não pode ser, ele não pode viver aquela espiritualidade porque ele não tem percepção sobre ela. Então, a elevação do planeta Terra, a urgência, né, de elevação do planeta Terra, de elevação da frequência e tudo isso, de vibração, de aumento de vibracional das pessoas, você tem que se elevar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, veio justamente para quê? Para o planeta, um planeta em evolução, poder ter a energia correspondente de quinta dimensão, que é o nível espiritual de uma humanidade. Então, uma humanidade que vive no nível espiritual, ela não tem dúvida de que está no nível espiritual. Ela sabe, né, os seres sabem quem são, estão encarnados fazendo, realizando suas tarefas e começam a progredir espiritualmente. Então, o espírito vai fazendo experiências e vai evoluindo através da matéria, através do personagem, do avatar, né? Que vai sendo preparado, vai sendo trabalhado em termos energéticos para receber esse espírito, essa mônada desperta. Então, o processo ascensional é o processo espiritual, né? Que exige de nós entendermos o que é espiritualidade. Então, a espiritualidade não é viver uma vida humana, mas é viver digamos, num estado de vida melhorada, né? Então, eu mudo o meu padrão de vida. Então, o que acontece nessa humanidade? Existe uma espiritualidade escapista, uma espiritualidade que quer mostrar para o outro as suas conquistas. Mas essa espiritualidade não é a verdadeira espiritualidade, porque a espiritualidade não pode provar e nem mostrar nada para ninguém, porque é o espírito atuando sobre a matéria. Deus é o todo que encarnou, o ser compreendeu quem ele é e está simplesmente servindo ao Criador. Então, ele está incorporando o próprio arquétipo original, o seu próprio modelo pelo qual foi criado, e está manifestando aquilo pelo qual o plano original solicitou. Então, ele não tem mais nada para provar para ninguém. Ele não vai demonstrar que ele está vivendo outro estilo de vida, porque ele simplesmente se rendeu ao Espírito. Então, o nível espiritual não é escapismo espiritual, né? Então, que é essa tentativa de mostrar, olha, essas coisas todas, eu consegui tudo isso, e começo a mostrar milhares de coisas, e começo a passar para os outros que a conquista aconteceu porque eu me tornei espiritual. Então, esse é o escapismo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? É o espiritual, entre aspas. Porque, na medida em que tocamos o grande espírito, é o grande espírito. Então, em espírito, somos todos iguais. Em essência, somos todos iguais. Então, como é que eu vou provar e mostrar para alguém que tudo isso foi por conta do meu espírito? Mesmo que a pessoa esteja vivendo, não importa, ela pode estar no palácio, ela pode estar onde for, mas ela não vai ter nenhuma
motivação ou nenhuma necessidade, né? Nenhuma necessidade de provar aquilo que ela manifestou. Por quê? Porque quem está operando através do ser é o espírito. Então o espírito pode manifestar através daquele ser milhares de obras. E o ser não tem nenhuma intenção de provar para o mundo no qual ele transcendeu que foi ele que conquistou aquilo. Por quê? Porque não existe. O personagem foi trabalhado, tudo bem, o ser se rendeu, mas porque em origem, na sua própria origem, na sua própria consciência, ele é isso. Ele só está retornando ao plano original. Então ele não vai voltar para o mundo antigo mostrando as suas conquistas. Então existe uma grande confusão e muitas vezes gerada por seres que querem voltar para o mundo, então, porque o ego é muito habilidoso. Então o ser quer voltar para o mundo, e aí entra o ego espiritual, para provar para o mundo o que é espiritualidade. E aí ele deturpa a espiritualidade. E aí as pessoas começam a ir atrás de novo das coisas do mundo, melhoradas. Então se o tecido era algodão, agora eu quero seda com alguma outra coisa. Então eles começam a buscar novamente as coisas e não saem da ilusão da matéria. Então o ser que transcendeu o nível de consciência humano, de vida como humano, ele entrou no nível espiritual, no nível de consciência que transcendeu a matéria. Então, no nível espiritual, quem projeta a matéria? É o espírito, que está no... Tudo começa no invisível. Então, o espírito vai projetar, através daquele ser, as coisas necessárias para o mundo, para ele viver, porque ele está encarnado. Então, o que o ser vai levar para o mundo, no retorno dele, né, para o mundo, porque ele não é do mundo, ele está retornando para trazer uma mensagem. Então, todos nós somos mensageiros. Então, que mensagem que ele vai trazer? Ele vai trazer a mensagem de acordo à sua profundidade de experiência espiritual. Então, por isso que quando a gente tem uma experiência no nível espiritual, a gente não tem que imediatamente sair, né? Blá, 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 falando. Por quê? Porque a gente não sabe o que está dizendo. Porque a gente não tem consciência da experiência que viveu internamente. Então começa aquele jogo, né? Não, comigo foi assim, não, comigo foi assado, não, eu vi 50 coisas, não, eu vi 30, eu vi isso, eu vi aquilo, subiu, desceu. Por quê? Porque a experiência espiritual não pode ser explicada. E ela não é melhor ou pior que a outra, e não é para virar podcast, né? Não é para virar conversa sobre como foi a sua, se foi assim, se foi assado. Isso vai gerar uma tremenda confusão para aqueles que ainda não chegaram nesse estágio. Não que os seres que passaram por determinadas experiências não possam trocar experiências. Claro que podem. Ajudar os outros. Claro que podem. Desde que a intenção seja essa e seja orientada pelo eu superior. Então, no momento que a gente tem uma experiência, né, falando pelo meu caso, eu não podia descrever, não podia explicar, não podia fazer nada. Passaram anos, muitos, para a digestão de tudo aquilo, ou seja, para que a energia de tudo aquilo que tinha acontecido começasse a ser organizada para o plano físico. Então, muitas coisas eu só fui ter a compreensão muitos anos depois. Algumas tive rapidamente, mas outras não. E o que me foi solicitado através do eu superior? Espere, porque primeiro você precisa compreender e viver isso, sentir isso, se tornar isso, para que você possa compreender o que aconteceu e o que isso vai te trazer para a sua vida e para os demais, no momento em que nós transmitimos algo. Então, quando a gente se apropria, né, da experiência,
como sendo nossa, ou seja, o meu personagem é super agora, porque ele tem poderes, nós estamos negando a espiritualidade. Então, o que estamos levando para o mundo? A falsa espiritualidade. Então, é aquela história de que, olha agora, olha quantas coisas, olha tudo isso, né? Então, as pessoas que não despertaram se iludem mais ainda, porque elas acreditam, então, que, bom, agora a tal da espiritualidade vai me trazer 500 mil coisas, todas que eu quero. E ela continua voltando para o mundo querendo as coisas do mundo e não o reino de Deus, como Jesus nos ensinou. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o que é espiritualidade vai depender, a resposta, a experiência, vai depender do nível de profundidade da experiência espiritual de cada um. Então, não existe uma definição, não existe uma forma, não é um conceito. Não existe conceito, vamos lá buscar no dicionário. Não existe. É determinado pelo nível de consciência e que esse nível de consciência, de profundidade, está atrelado à devoção do ser pela vida. Então, a espiritualidade é a vida vivendo através do ser. Então, o ser está vivendo plenamente a vida. Esse é um devoto, não é um fanático, né? O fanático é aquele que faz um monte de coisa para ver se consegue coisas. Então, ele está negando também a espiritualidade, ele está negando a sua verdadeira identidade. Ele está tentando ver se força a barra, né, e consegue alguma coisa. Então, a espiritualidade ela vai gerar em nós a simplicidade. Então, o que a espiritualidade traz de grandes benefícios, né, para a nossa vida? A simplificação da nossa vida. Por que muitas vezes você vê uma pessoa fala uma coisa e resolveu aquilo que você estava imaginando, pensando há 500 anos? Porque aquele ser tem um nível de simplicidade, de humildade, de um caráter direto, que não tem rodeios. Isso é espiritualidade. A espiritualidade não tem devaneio, a espiritualidade não tem explicação mental, a espiritualidade não tem mais ou menos. Ela é a energia ativa do espírito sobre a matéria. Então, muitas pessoas recebem uma frequência de alguém através de uma palavra e desbloqueia coisas que estavam lá, enraizadas há milhares de anos. Enquanto outras recebem essa enxurrada de coisas, de confusas, ou seja, de pessoas mostrando, olha as minhas conquistas, me tornei espiritual, veja, agora eu tenho isso. Então a pessoa vai olhar o quê? As coisas. Ela não vai olhar o espírito, ela não vai perceber a consciência, ela não vai perceber o que aquela pessoa está transmitindo, porque a pessoa não está transmitindo. Ela está na frente, colocando as coisas de novo como prioridade máxima, novamente, segurando a realidade que nós estamos buscando transcender. Então, as novas linhas de tempo, elas não se consolidam porque tem muitos seres trazendo de volta, seres que despertaram, trazendo de volta a visão da espiritualidade numa roupa melhorada. Então, ou então as minhas placas, né, de conquistas, de metas. Eu me tornei espiritual e agora veja quantas conquistas. Então, isso não é a espiritualidade, né? A espiritualidade não visa resultados. A espiritualidade não visa a gente provar nem comprovar nada. Por quê? Porque entramos no nível de consciência do Criador. Então, a espiritualidade está entrando no nível de consciência do que nos criou. Se a energia que nos criou nós temos acesso, nós podemos manifestar qualquer coisa. Então, não precisamos provar para o mundo. Não precisamos mostrar nada para o mundo. O que é necessário levar para o mundo é a mensagem de que todos são co-criadores. E que a espiritualidade ela não existe para que nós possamos co-criar as coisas. A espiritualidade é a vida em todas as dimensões. Então, se nós encarnamos aqui
no planeta como esse. Estamos entrando numa fase de regeneração. E vamos precisar de seres para reconstruir o planeta. Qual é o nível de consciência espiritual que precisa dos seres para manifestarem uma nova Terra? Para arrumarem os lugares que estão desarrumados. Precisa do nível espiritual, porque sem a energia espiritual, o que nós vamos arrumar? Se não acreditamos que precisamos arrumar. Se continuamos passando pelas coisas sem ver como elas estão, sem perceber. Então, a percepção espiritual nos dá a oportunidade de arrumarmos as coisas, de melhorarmos as coisas, de simplificarmos a vida material. Então, a espiritualidade não perde tempo. O ser espiritual não vai perder tempo arrumando 500 casas, 500 coisas, 500 metros quadrados. Porque ele não vai perder tempo, entre aspas, com um monte de matéria, sendo que ele tem a função de criar algo maior. Uma cidade, por exemplo. Então, o que ele vai perder tempo com coisas menores? Mas o que é uma cidade em quinta dimensão? É uma consciência espiritual que está num nível além da matéria, que percebe a necessidade dos seres. Então, não mais como seres individuais, egóicos, pessoas, personagens, mas a necessidade das almas de evoluírem, de crescerem, de progredirem. Então, esse progresso não acontece, o físico não acontece sem o progresso espiritual. Porém, no progresso espiritual, qual é a necessidade que você vai ter de mostrar para o mundo as compras que você fez no shopping? Que shopping? Né? Então, o ser espiritual ele já está em outro nível de possibilidades de construção de realidades. E é isso que a gente tem que focar. Então, o nível de profundidade da nossa experiência espiritual determina aquilo que a gente pode manifestar no mundo material. Mas no momento em que eu limito a minha experiência no mundo material, porque eu quero mostrar ou provar para alguém as minhas conquistas, eu estou limitando aqueles que estão vindo a ficarem naquela experiência humana de novo das coisas. Porque aqueles que não despertaram vão começar a se iludir com formas mais bonitas, com mansões mais bonitas. E isso não é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é a gente transcender essa mente material humana e deixar em aberto para cada um dos seres as suas cocriações. Então o ser pode manifestar isso se ele quiser. Mas se ele não quiser, ele não vai manifestar, porque vai estar em conformidade com a sua alma, a manifestação das coisas. Então, muitas vezes, uma pessoa joga um monte de coisas na tela e fala, olha, eu fiz isso, e olha tudo isso. Mas aquela alma que está ali não precisa disso. Ela precisa despertar para a realidade, para a sua realidade superior. E essa alma tem a capacidade de decidir se ela vai querer tudo aquilo ou não. Se ela vai querer estar no campo, se ela vai querer estar em outro lugar, se ela vai querer estar na natureza, se ela vai estar na simplicidade da natureza, aonde ela vai estar e o que ela vai fazer. Que é o que está em conformidade com cada um de nós. Então não podemos novamente nos iludir com o mundo das formas. Então a falsa espiritualidade tenta encaixar de volta as pessoas na caixa, com uma embalagem mais bonita. E isso é o escapismo, isso é a energia que tenta manter essa terceira dimensão como uma realidade. E o espírito já entende que a realidade somos nós que moldamos, que criamos. Então cada um tem dentro de si os seus sonhos e que não são iguais aos do outro. Então, é importante nesse processo, né, dessa egrégora,
O importante é o despertar da consciência. Agora, o que a pessoa vai manifestar, o que o ser, através daquele ser, vai vir, isso tem que ser respeitado. E não a gente colocar, olha, você vai ter isso, você vai ter aquilo, porque isso causa confusão energética, causa mais ilusão e faz o ser acreditar que para que ele, então, sendo espiritual, ele vai ter as coisas, sendo que ele sempre teve as coisas. Ele nunca deixou de ser atendido. Então, esse é o processo que Jesus ensinou. Né? Buscai antes o reino de Deus, tudo mais será acrescentado. Sempre foi. A pessoa nunca deixou de receber as coisas, só que ela não percebia. Então, quando ela entra de fato num processo espiritual, por que ela entra? Porque ela aceita que ela não existe sem a luz divina. Então, isso tem que estar aceito, né, internamente, porque sem aceitar esse chamado interno, o processo não acontece. Então, a espiritualidade é um nível de consciência. Nós vivemos a espiritualidade como realidade quando a gente realmente passou na pele a dor, a maior dor de todas, que é a da ignorância. Então, quando a gente passa aquela dor, que fala, meu Deus, eu quero resolver, você quer resolver do seu jeito, sempre do seu jeito, sempre da sua forma, sempre com o seu método. Então, a gente leva toda aquela dor mesmo para acordar. Então, aí a gente se entrega. Então, quem passa pelo processo espiritual, quem passa pelo fogo, né, pelo processo ascensional, pelo processo de iniciação de verdade, nunca mais vai ficar expondo, né, e falando, olha as minhas conquistas. O ser pode fazer coisas extraordinárias no mundo, e ele vai fazer, mas ele não precisa provar para ninguém. Ele não precisa ficar o tempo todo fotografando e colocando, olha as minhas conquistas, olha isso, olha aquilo. Isso é um ser que não entendeu e que, além de não entender, está usando mal a energia espiritual. Por quê? Porque tudo que está sendo feito por esse ser nesse plano está sendo registrado, né, no plano invisível. Então, eu não vim aqui, né, nós não encarnamos aqui para provarmos alguma coisa, para provarmos, nossa, olha os nossos dons, o que nós fazemos, quantas coisas, veja isso, veja aquilo. Porque isso gera ilusão naqueles que estão vindo. Então, quando o ser não passou por um processo interno, ele se ilude. Quantos de nós nos iludimos lá atrás? Vendo, né? Pessoas com coisas, com mansões, nossa, olha quantas coisas essa pessoa faz, meu Deus, ela deve ser fantástica. Olha aquele outro, deve ser fantástico também. E aí ficamos iludidos na mente. Então, isso tudo é uma mente coletiva. E essa mente, quando não é rompida rapidamente, ela vai se consolidando e vai criando mais ilusão no mundo. Por isso que uma civilização, quando evolui, ou mais evoluída, ela corta rapidamente essa relação com a matéria. Não quer dizer que ela não crie as coisas. É isso que a gente tem que entender. A espiritualidade é a cocriação direta. É nós entendermos que somos co-criadores, mas vamos co-criar conscientemente as coisas. Quando co-criamos conscientemente as coisas, vamos provar o que para quem? Se é o Espírito operando através de nós. Então, não temos nada a provar para ninguém. Por isso que o ser se torna, se rende e passa a servir. Porque ele pode co-criar para outros, mas ele não precisa pedir, né, a validação ou expor lá, olha só, quantos comentários maravilhosos, olha quem eu sou, e começar a pedir, coloque isso, faça aquilo, escreva aquele outro, faça aquele outro. Esse é um ser que não está no nível espiritual, porque quem comanda a espiritualidade é o espírito, é o eu superior, é o nível superior, e não o personagem. Então, a fala do personagem que quer provar para o mundo alguma coisa
está no nível de espiritualidade? Pode estar. Teve uma experiência? Pode ter tido. Mas ela voltou para o mundo, retornou para o mundo, e aí entra o quanto essa pessoa está realmente desperta. Porque nós não estamos vendendo a nossa alma. Nós não estamos vendendo a nossa espiritualidade. Porque a nossa espiritualidade não tem preço. A nossa alma não tem preço. Não existe preço. Não existe valor. O valor, o nível de espiritualidade que nós temos, mais profundo ou menos profundo, determina o quanto a nossa vida, o quanto da nossa vida pode ser manifestado naquele momento que a gente está fazendo, participando, por exemplo, de uma transição planetária. Então, o nível de informação que a gente leva não é um nível para o personagem, mas para que outras almas relembrem quem elas são e despertem para essa realidade de que podem cocriar a sua vida e não precisa ser igual da outra e não precisa todos os processos que a outra faz e não precisa todas as coisas que o outro inventou, porque isso vem da mente, não vem do espírito. O espírito busca simplificar tudo, simplificar a vida material. Porque enquanto não simplificarmos a vida material, ou simplificarmos o nosso ser, sutilizarmos a nossa matéria, não chegamos no nível espiritual. Então, quando vemos pessoas que se dizem espiritual, você não precisa dizer se é espiritual ou não é espiritual. Não existe mais ou menos espiritual. Não existe. O que existe é um nível de conformidade, de coerência daquela pessoa com ela mesma. Então, na coerência do espírito com a matéria, não existe provar alguma coisa. Porque provar é mundo material, é mundo do resultado físico que eu tenho que demonstrar para alguém, comprovar cientificamente para que aquilo seja validado. E não existe comprovação no mundo físico para ser validada por alguém, de alguém que teve uma experiência espiritual profunda. A experiência fala por si só. O que a pessoa está vivendo fala por si só. E ela não precisa comprovar nada. Então, o trabalho dessa egrégora visa apoiar as pessoas no sentido de elas despertarem para essa realidade de quem elas são. Retomarem o seu próprio caminho interno, retomarem o seu poder interno e não se iludirem comparando com outros ou com conquistas no mundo material. Porque Jesus disse, buscai o reino de Deus e tudo o mais será acrescentado. Acrescentado. Então, isso que a gente tem que internalizar. A gente não tem que ir lá comprovar, pagar. Não tem que fazer nada disso. Acrescentado. Então, quando a experiência espiritual da manifestação acontece para um ser, ele vai entender o que é espiritualidade. Então, aí, ele não vai questionar mais a espiritualidade, ele não vai querer provar mais nada para o mundo, ele não vai mais se iludir com o mundo, e ele vai entrar no nível de consciência espiritual, que é o nível do serviço, o nível de servir ao todo, servir ao planeta onde ele está, servir à humanidade, servir a ele mesmo, servir ao seu próprio bem-estar. Ele vai fazer as coisas que ele gosta, ele vai manifestar as coisas que gosta, mas ele não vai pendurar numa vitrine e começar a dizer, eu sou agora espiritual. Então, a espiritualidade tem que ser respeitada. Ou seja, quando um ser entra num nível mais elevado, ele vai encontrar aqueles que estão lá. Então, o que nós vamos dizer que fomos nós que fizemos? Se todos que estão no nível espiritual estão conectados. Então, o movimento de um é percebido pelo outro. E assim, o grande espírito vai crescendo. Ou seja, a evolução espiritual de um planeta só pode acontecer quando os seres passam por uma transformação interna. E não quando eles adquirem outras coisas,
melhoram as suas vidas físicas e começam a provar que eles agora são espirituais ou qualquer outra coisa. Não é uma mudança de roupa, é uma transformação alquímica, uma transformação na nossa matéria, na nossa consciência. Então, o que a gente vai projetar fora tem que ser uma nova linha do tempo, e não uma velha linha do tempo melhorada, aonde agora eu coloco vitrines com produtos diferentes. Não é isso, né? Então, a nova humanidade, ela já transcendeu a vida comum, já está se integrando ou está em fase de integração com a natureza, com respeito ao meio ambiente, com respeito a todos os reinos, e aí sim vai começar a manifestar uma nova realidade, nova. Então o espírito não encarna para viver a vida medíocre. O espírito não encarna para viver a vida mundana, a vida superficial, a vida de pessoas que negam a vida. E a gente vai se encaixar de volta na caixa. A vida espiritual é para ser respeitada. A vida cósmica é para ser respeitada. Todos esses seres que estão vivendo nesse planeta vieram por conta da transição planetária, para trazer uma outra perspectiva, para trazer outras energias, outras frequências, resgatar valores, resgatar almas, ajudar as pessoas que realmente querem transcender o nível de vida comum. Então, aquele que entra no nível espiritual, no caminho espiritual, que sempre esteve, mas que não estava consciente, ele não entra porque ele quer coisas. Ele entra porque ele não aguenta mais viver aquele nível de vida. Porque ele não quer mais ter um relacionamento abusivo, por exemplo. Porque ele não quer mais viver comendo migalhas, vivendo de coisas superficiais. Porque a alma, porque o espírito já estão chamando de volta para casa. Então, espiritualidade é a vida. É aceitarmos a nossa vida como ela é. Permitirmos que ela se manifeste nesse mundo que a gente está da melhor forma possível, no dia a dia, nas coisas pequenas, nas coisas grandes, nas coisas que tamanho forem, mas em cada momento a gente tem a oportunidade de praticar a espiritualidade. Então, quando a gente entra no nível espiritual, tudo se torna espiritual, tudo é espiritualidade, tudo vem de Deus, tudo foi criado por Deus. Então aí a gente não tem mais a relação do isso é bom, isso não é, isso eu quero, isso eu não quero. Tudo passa a ser uma extensão de quem somos. Tudo faz sentido e encontramos pessoas que fazem sentido. Então o espírito começa a trazer relações que se harmonizam, que trazem ideias, que solucionam problemas. Tudo começa a funcionar. Então é isso que nós temos que buscar, né? Porque com isso nós vamos nos unir cada vez mais àqueles que também querem crescer e não àqueles que querem se diferenciar mostrando as coisas que adquiriram, porque isso faz com que a frequência, a vibração do ser que está num processo de despertar caia, porque o ser olha aquilo e fala, caramba, né? E eu aqui, né, estou passando dificuldade. Porque ele está passando dificuldade? Porque ele está num processo. Então, ele está sentindo coisas que ele precisa fazer. Então, ele olha aquilo e fala, meu Deus, pronto, começa a se comparar. Frequência, vibração começa a virar toda uma bagunça. Então, o importante é a gente entender que espiritualidade é o que nós somos. E que o espírito nunca abandonou a matéria. E que quanto mais a gente se aprofundar nessa busca ou nesse reconhecimento, mais vamos ser ajudados. E mais vamos conseguir internalizar a nossa energia verdadeira. E mais rápido nós vamos manifestar as coisas no mundo externo, mas não vamos manifestar porque queremos provar alguma coisa para alguém, mas porque nós viemos viver bem. Porque viver e viver em abundância, como disse Jesus, é o caminho. Porque o espírito não existe miséria,
Existe pobreza de espírito aonde a gente quer comparar, quer ser melhor, quer competir. Aí é pobreza de espírito. Mas o verdadeiro espírito tudo provê no momento certo, na hora certa. Não é quando a gente quer. Ah, eu quero isso. Então não, o espírito não vai atender às nossas vontades, mas vai atender a quem somos, na nossa essência. Então a quem somos nunca vai ser abandonado aquilo que nós precisamos, necessitamos, porque o espírito está vinculado, nós estamos vinculados à nossa frequência original, à nossa assinatura vibracional original, que não precisa ser validada no mundo externo, que não precisa de reconhecimento. Então, o importante na espiritualidade é a gente se voltar para dentro e viver a experiência espiritual, buscar esse espírito e reconhecê-lo como a única forma de podermos existir nessa dimensão. Gratidão.